Olá, bem-vindo a mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre junho de 2024, mês passado, e, como sempre, bem-vindo a Magali a mais essa apresentação. Obrigada, Pedro. Prazer A estar gente, aqui. a gente começa logo dando uma olhada geral em cima dos resultados do mês e depois a gente vai mergulhar um pouco mais sobre as especificidades de cada um dos superfundos da FIDUC e também dar uma palhinha sobre os comentários que a gente vai estar enviando para vocês daqui a pouco na carta de gestão. Vamos em frente, Magali. Vamos lá. Bom, Pedro, de uma maneira geral, o mês de junho trouxe um cenário misto para os mercados, mais uma vez melhor no exterior do que no Brasil. No Brasil, um mês ainda com desafios para os ativos de risco domésticos, mas significativamente melhor do que o mês de maio, né? E eu acho que para isso foi fundamental uma certa recuperação da bolsa, ainda que modesta, e também resultados melhores nos fundos multimercados. Eu acho que essas duas coisas foram, vamos dizer assim, o principal contraste em relação a maio. A gente teve também um pouco mais de volatilidade na renda fixa, em papéis longos, aqueles que têm como referência os IMABs, mas, de uma maneira geral, o mercado de renda fixa crédito privado continuou com um bom desempenho. No lado esquerdo aqui do slide, a gente tem os resultados dos fundos especialistas e dos perfis de risco, que estão aqui em verde claro. Então, apesar da volatilidade, todos os fundos ficaram em terreno positivo no mês. Acho que não deixa de ser uma sinalização que muita coisa ruim, né, muita notícia já havia sido precificada até maio. Normalmente, num cenário de bastante volatilidade para ativos de risco domésticos, o fundo de renda fixa ele tende a segurar um pouco melhor, né? A renda fixa ela pode sofrer um pouco, mas ela trabalha com um nível de volatilidade menor do que os outros fundos. O fundo multimercado ensaiou aqui uma recuperação, né? Subiu mais do que o CDI no mês. O fundo de ações teve um desempenho positivo, embora mais modesto, de 0,5%, e o fundo internacional, esse sim, de novo, com um retorno espetacular aqui de 5,7%, se beneficiando mais uma vez do ambiente pró-risco no exterior e também de um dólar mais forte. No gráfico da direita, a gente tem antes de ir para o gráfico da direita, Pedro, queria só mencionar que os três perfis de risco da FIDUC aqui, o conservador, o balanceado e o especialista em verde claro, eles ficaram acima do CDI no mês, né? O perfil conservador com uma alta de 0,9%, o balanceado de 1,1% e o especialista de 1,5%. Então, essa performance, obviamente, nos permite acumular um retorno substancial sobre o IPCA do mês, né, que foi de 0,21%, e sobre o qual faz mais sentido a gente estabelecer um objetivo de excesso de retorno no longo prazo. Agora, indo aqui para o gráfico da direita, que a gente tem o resultado das nossas previdências, né, que são carteiras diversificadas, e apesar de terem risco, elas também seguraram muito bem o impacto que eu falei das parcelas de renda fixa indexada à inflação, que foram pior nesse mês, e muito em função também da exposição que elas têm a classes de ativo internacionais, né? O fundo Previdência Conservadora fechou o mês com uma valorização de 0,76%, muito próximo do CDI, que foi 0,79%, e a Previdência Balanceada com um ganho de 0,68%. Ali, aproveitando, você falou dólar e adjetivou forte, né? E vendo notícia de jornal, e a nossa carta de gestão tem um prefácio de 2 páginas do Gustavo Franco, o economista, e ela vai chegar para vocês rapidamente nos próximos dias. Eu consegui lê-la hoje, a gente já está preparando o disparo, e lendo notícia de jornal
a gente tem um pouco a sensação de que grande parte desse forte do dólar, ou seja, da desvalorização do real, da valorização do dólar, foi ruído interno, ou seja, ruído político, ou seja, muita coisa sendo falada, muita coisa sendo dita, muita coisa do presidente sendo dita que desvalorizou a moeda local. Mas isso não é absolutamente verdadeiro. Ele talvez não seja o único responsável, não que ele não devesse não ter falado, mas a sua percepção existem outros fatores acontecendo que explicam um comportamento muito duro da nossa moeda ao longo dos últimos dias? Como você falou, né? Não são só componentes internos que explicam nem o dólar, e eu diria nem o comportamento da bolsa, né? É o que acontece no mercado internacional também, né? Tem uma grande influência, né? E a gente tem que lembrar que nesse primeiro semestre a gente teve uma expectativa de juro, né? E um juro real também mais alto do que a gente esperava no começo do ano. E isso tira fluxo, né, dos mercados emergentes, como o Brasil, também ajuda a explicar um pouco esse movimento do dólar, né? E isso é até evidenciado se você compara o comportamento do dólar em relação a outras moedas, né? Houve uma valorização do dólar em relação à maioria das moedas no mundo nesse primeiro semestre do ano, e o Brasil foi mais uma delas. Então, uma parte dessa variação que nós vimos, ela está explicada por fatores internos, mas também tem uma parte talvez menor, né, que é também explicada por essas questões externas. Maravilha, obrigado pela explicação. Vamos ver a performance dos superfundos especificamente? Vamos. Então, começando aqui com o fundo de renda fixa, que subiu 0,67 ou 85% do CDI em junho. Nesse slide da esquerda, a gente tem a alocação do fundo por estratégia e no da direita, a atribuição. Então, em azul escuro, a gente tem o retorno da classe de ativo no mês e em azul claro, a atribuição, ou seja, quanto da performance do superfundo é responsabilidade daquela estratégia. Aqui, os destaques positivos foram os fundos atrelados ao CDI, que ficaram acima do seu índice de referência. Os fundos com papéis mais longos, aqui mais presentes nesses dois fundos da direita, foram penalizados pela abertura da curva de juros, né? Movimento de mercado, né? A raiz desse movimento é a preocupação, principalmente com o quadro fiscal brasileiro. Como ele é um movimento de mercado, ele não necessariamente é uma perda permanente. Então, é importante pontuar isso, porque, na verdade, quando a gente contrata uma taxa num título de renda fixa, né, e esses fundos têm várias, né, desses papéis, e toma uma marcação de mercado negativa por causa de um movimento de juro, significa que o rendimento daquele papel no fundo aumentou até o vencimento, né? Então, é um erro imaginar que esse papel é ruim, né? Não. A gente até alerta as pessoas para não saírem nesse momento, porque pode ser um ajuste passageiro em função de uma dinâmica específica de mercado, e se o papel for segurado até o vencimento, o fundo vai receber exatamente o percentual de rendimento que foi contratado no momento da compra. Perfeito. Então, só explicando com outras palavras, o problema fiscal ou o risco fiscal que o Brasil tem hoje é o risco apresentado porque o governo gasta mais dinheiro do que o mercado acha razoável. Esse aqui é o risco fiscal e é em cima desse risco, quando o grosso das pessoas, como um conjunto, ao qual se chama de mercado, se comportam de forma se comportam de forma arisca, ou seja, elas não gostam do risco que o governo está correndo, você
pune esse papel no curto prazo, mas como a rentabilidade do longo prazo está contratada, se você pune no curto, ela volta logo ali na frente. Então, quando a gente fala não necessariamente, quer dizer, esse dinheiro volta desde que você fique no fundo e você recupere esse negócio. Então, em movimentos de alta volatilidade, o melhor negócio é não vender e, pelo contrário, até mesmo comprar na vol baixa. Tá? Perfeito. E apesar disso, né, o fundo rendeu 0,67%, ficou só um pouco abaixo do CDI, né, apesar desse resultado aqui um pouco pior nessas estratégias. Do lado do risco de crédito, né, que eu acho que é um outro, uma outra visão aqui, né? A gente falou um pouco do risco de mercado, né? Quando a gente está falando dessa volatilidade de preço, a gente está falando de risco de mercado. Do lado do risco de crédito, a gente tem observado uma relativa estabilidade nos spreads, né? Que é o prêmio de risco que as empresas pagam acima do papel governamental. E isso, vamos dizer, tem ficado relativamente estável, né? O que indica um mercado, vamos dizer, saudável desse ponto de vista. Exatamente por isso, em função dessa estabilidade nos spreads, a rentabilidade dos fundos, nesses últimos meses, principalmente desde abril, vem vindo mais das taxas contratadas, né, as taxas de carrego, do que da valorização da carteira com a compressão dos spreads, porque quando os spreads vão fechando, a gente tem um ganho. A gente teve muitos desses ganhos no segundo semestre do ano passado e começo desse ano, mas agora esses ganhos estão menos frequentes, né? E como a gente vem falando já há alguns meses, quando a gente vê um esgotamento desses ganhos, a gente, na gestão ativa, tende a diminuir o risco de crédito, porque você não precisa correr tanto risco para capturar um ganho que talvez ele já não venha mais da forma como ele estava vindo, de uma maneira acelerada. Então, a gente deu um passo nesse sentido, com a troca de uma pequena parte da nossa exposição de crédito por renda fixa soberana pré-fixada, há um mês atrás, e a gente tem analisado outras estratégias para aprofundar esse movimento. Tá? Então, só dando um pouquinho de cor do lado da gestão ativa aqui para o fundo de renda fixa. Indo agora para o fundo multimercado, esse fundo subiu 0,86% no mês. Nesse mês, todos os fundos da carteira ficaram em território positivo, e o superfundo registrou não só um ganho acima do CDI, mas também acima do índice de hedge funds da Ambima, que subiu 0,76% em junho. No ano, Pedro, a gente acumula um excesso de retorno de 1 ponto percentual em relação a esse índice de referência da indústria de fundos multimercados. Aqui, como a gente pode observar, a estratégia quantitativa foi muito bem, né? Junto com a parte de liquidez e a estratégia de crédito também. No nível dos fundos, os destaques positivos foram os fundos AQR, Gávea e Legacy. E Absolute. Indo agora para o fundo de ações, né? Acho que é bom a gente comentar aqui, primeiro, né, o que a gente tem em termos de conjuntura. A Bolsa vinha num processo de correção desde março, quando ela passou a precificar um quadro fiscal mais preocupante, como você explicou, e também a interrupção do ciclo de queda de juros no Brasil. Em junho, a Bolsa passou boa parte do tempo em terreno negativo, mas ela conseguiu um resultado positivo, puxado principalmente pelas empresas exportadoras, que se beneficiam da desvalorização do dólar.
Então, o nosso Da fundo, desvalorização do real. desculpa, da desvalorização do real, perfeito. Porque são exportadoras, né? E o nosso fundo subiu 0,5%, menos do que o Ibovespa subiu, né? Que foi 1,5%, justamente porque a gente tem uma exposição menor a esse tipo de empresa nos fundos que compõem a nossa carteira. Se a gente olhar o primeiro semestre, a gente tem um filme difícil para a Bolsa Brasileira, né? Ela caiu 4 dos 6 meses, né? Acumulou um desempenho negativo de 7,7%. Mas a gente também sempre gosta de lembrar que a gente não pode correr o risco de ficar muito negativo e olhando só para as coisas do Brasil, porque acho que tem alguns pontos aqui, Pedro. Primeiro, ah, tem muita coisa no preço dos ativos, né? E isso pode ser facilmente constatado pelos níveis de preço que estão muito baixos em relação aos níveis históricos, né? Então, muita coisa já está incorporada nos preços dos ativos nesse momento, inclusive toda essa piora que a gente viu no campo fiscal. Por um outro lado, a gente viu nesse primeiro semestre um fluxo de saída da B3 por parte dos estrangeiros de quase 40 bilhões. Foram 4 bilhões em junho e 40 bilhões no primeiro semestre do ano. Lógico que isso, de novo, tem alguma influência do que acontece no Brasil, né? E provavelmente mais do que metade. Mas também tem uma grande influência do que acontece lá fora, principalmente quando a gente está falando de fluxo, porque o investidor estrangeiro sempre está comparando e faz as análises dele de forma relativa. Então, se você tem um cenário que muda lá fora, pode também sobrar um pouco mais de dinheiro para o Brasil, né? Então, é importante que a gente não ache que para o Ibovespa voltar a subir, você necessariamente precisa endereçar todas as questões domésticas, né? Porque se para o investidor estrangeiro, no relativo, fazer uma aposta no Brasil em algum momento fizer sentido por causa da mudança do cenário lá fora, ele vai fazê-lo e muita gente aqui pode ser pego de surpresa. Aqui também, como último comentário, sobre os nossos gestores especialistas, a gente percebe que eles estão trabalhando as carteiras com muito cuidado, né? Acho que isso é sempre uma dinâmica que está presente, mas eu acho que nesse momento a gente nota um percentual de caixa, né, um pouco maior do que é o historicamente normal para esses fundos. E também aqui do ponto de vista do comitê de investimentos, obviamente a gente sempre pensa em estratégias um pouco mais defensivas nesse momento, mas também a gente não pode correr o risco, como eu falei, de ficar muito defensivo e não capturar, né, uma eventual recuperação desse mercado aí à frente. Eu volto acho que eu tive esse ponto no webinário do mês passado, mas há um ano atrás, fechamento do primeiro semestre de 2023, a gente não tinha um cenário muito diferente do que esse, né? Era um mercado difícil, era um mercado com muita volatilidade, muito ruído político, não somente ruído político interno no Brasil, muita coisa geopolítica externa, a gente vai falar sobre isso na sequência quando falar um pouco mais de fundo internacional, e correu 6 meses a mais em 2023 e o fundo de ações acabou tendo um resultado excepcional, 24% em um ano. É fundamental se lembrar nessa hora que ações vão capturar, por meio da volatilidade na recuperação, uma gigantesca rentabilidade. O que você, como cliente nosso, tem que ter é uma quantidade de fundos de ações na sua carteira total que você consiga estar tranquilo com essa posição no momento de volatilidade de baixa, porque aí a gestão ativa faz o resto. Assim, nunca comprar mais ações do que você consegue sobreviver
com essa posição dentro da sua carteira tendo volatilidade. Então, é por isso que você, através do nosso aplicativo, consegue fazer a alocação patrimonial do seu patrimônio, respondendo perguntas e ver qual é a sua sensibilidade. A gente sugere o quanto você tem que ter. Mas, muito provavelmente, você tem que ter uma parte da sua carteira em ações para justamente poder compor um pouco desse resultado que ela deve ter no longo prazo melhor do que as outras classes de ativos que a gente abordou antes, para melhorar a sua carteira total. Correto. Indo agora para o fundo internacional, de novo, acho que é importante a gente revisar o contexto, né? Então, nos Estados Unidos, nesse mês de junho, dados de inflação e emprego mostraram desaceleração, e isso foi visto como uma chance maior de o Banco Central americano cortar juro mais rápido, né? E, obviamente, isso tem um impacto positivo em ativos de risco. Hoje, por coincidência, a gente teve mais um dado de inflação benéfico nos Estados Unidos, né, que mostrou, mais uma vez, uma desaceleração, e isso aumentou as apostas de que o Banco Central americano pode fazer o primeiro corte agora em setembro, né? Então, esse ambiente, né, que foi o que prevaleceu em junho, fez as bolsas globais subirem, mas a gente também notou que os ganhos eles foram concentrados em poucas ações, né? Isso, na verdade, foi uma tônica de todo o primeiro semestre do ano, né? Poucas ações, principalmente de tecnologia, respondendo por grande parte dos ganhos, e eu acho que mostrando, Pedro, mais uma vez, o risco de você ficar numa carteira super concentrada. Perfeito. Acho que nesse ponto do internacional, acho que é importante colocar um pouco de pimenta na geopolítica, né? Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo hoje em dia fora do Brasil e os riscos que isso apresenta e as possibilidades, né? Então, três tem três conflitos que estão se avizinhando, né? Assim, então, você tem a Ucrânia, você tem o Oriente Médio com Israel e você ainda tem Taiwan, que é uma questão. E ainda por cima, você tem uma eleição americana dificílima, com dois candidatos muito polarizados e um candidato democrata hoje sob ataque ou com enorme ponto de interrogação se ele é a pessoa certa que vai acontecer. Ao longo de todo esse processo, é impressionante como, mesmo assim, o dólar consegue se fortalecer, né? Assim, você olha para isso e você pensa, pô, será que os Estados Unidos está mais fraco do que o Brasil ou alguma coisa parecida com isso? E ele consegue se fortalecer, ou seja, muito provavelmente você, que já é cliente da Fiduc e que está assistindo a esse webinário, deveria ter uma parte da tua carteira em fundo internacional. De novo, essa é uma forma muito fácil, muito simples, muito ágil de você ter uma parcela do seu patrimônio aplicados em reais no Brasil, mas, na verdade, tendo exposição a dólar e a esses mercados que a Magali explicou, ou seja, usa o aplicativo de celular para conseguir entender quanto você deveria ter da sua carteira aplicado em moeda estrangeira, mas o nosso fundo internacional é uma forma muito ágil, muito simples de você fazer isso acontecer. Perfeito. A gente falou de bolsa aqui, né? E como a bolsa foi bem, né? A gente não tem só bolsa no nosso fundo, a gente também tem algumas outras classes de ativo, por exemplo, commodities, né? A maioria delas caiu nesse mês, mas o ouro que a gente tem na carteira ficou estável. E a gente também tem um pouco de renda fixa, como você sabe, Pedro, que também teve alguns ganhos, mas não foram tão expressivos quanto os ganhos de ações. Mas a combinação desse portfólio levou a, a um ganho espetacular, né, do Fundo Internacional no mês, ele subiu 5,7%, né, já vinha subindo bastante nos meses anteriores. Nesse semestre, até junho, acumula uma alta de 18,7%, né? Então, realmente muito expressiva. E
Para finalizar aqui, na gestão ativa, a gente não fez nenhum ajuste na carteira nesse último mês, mas a gente deve fazer algum rebalanceamento nesse mês de julho. Lembra que a gente trabalha também com um algoritmo que nos ajuda a buscar uma alocação que maximiza a relação risco-retorno. Deve ter alguns ajustes, mas não deve ser nada muito significativo. Indo agora para os fundos de previdência. Então, antes da gente falar dos resultados, a gente sempre gosta de mostrar como a gente estrutura os fundos, né? Nós temos um fundo conservador e um balanceado, que vão ter diferentes estilos de perfil de risco, objetivo de retorno e volatilidade. Mas o que eles têm em comum é que os dois fundos funcionam como carteiras diversificadas, né? Os dois fundos aceitam algum grau de risco, porque eles têm uma natureza de longo prazo, e é isso que vai fazê-los alcançar também um retorno maior no tempo. O fundo conservador, ele funciona como uma carteira diversificada com um viés mais cauteloso. Então, renda fixa é de longe a maior parcela, com cerca aqui de 76%, se a gente agregar, né, renda fixa inflação e renda fixa CDI. A carteira melhora muito a perspectiva de retorno, né? Quando a gente agrega essa parcela de renda fixa e inflação, que traz um pouco mais de volatilidade, mas também traz um retorno maior. As ações aqui, a gente tem exposição tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Temos também multimercado aqui no Previdência Conservador, e a diferença aqui no balanceado é que, além de você talvez ter um pouco mais de risco aqui, principalmente em ações, que é um pouco maior, multimercado, que também é um pouco maior, você ainda tem uma caixinha, né, uma estratégia de imobiliário, que a gente não tem aqui no perfil conservador. No mês de junho, o fundo conservador teve um retorno de 0,76% e o balanceado de 0,68%. O principal detrator de resultado nesse mês foi a parcela de renda fixa e inflação, que, como eu já tinha comentado, foi penalizada, esses fundos foram penalizados pela abertura da curva de juros no mercado, aquele movimento que a gente falou está associado com as questões, né, uma deterioração da percepção de risco macroeconômico aqui no Brasil. Mas, lembrando também, né, como a gente falou, essa marcação a mercado negativa, na verdade, ele significa que o seu rendimento aumentou em relação ao preço imediatamente anterior, né? Então, ele pode ser recuperado a qualquer momento se a gente levar os papéis até o vencimento. Então, acho que nada aqui para ficar assustado. E também porque a gente foi melhor do que o índice de referência aqui, que seria o índice de referência usado para esses fundos de renda fixa e inflação, que é o IMAB. O IMAB caiu 0,97% no mês. E aqui a gente pode ver nos dois fundos, né? Aqui a performance menos 0,37 e aqui menos 0,071, a gente caiu menos do que o índice de referência. Também não foi um mês bom para o fundo imobiliário que a gente tem na carteira, né? Também pela mesma razão, né? A abertura da curva de juros também penaliza esse tipo de fundo. E aqui a gente foi um pouco pior do que o índice de referência, que é o IFIX, que caiu 1,4%. Na renda variável, a gente teve um desempenho positivo, tanto nos fundos locais quanto nos fundos internacionais, obviamente, muito melhor no fundo internacional, que ajudou muito o desempenho desse mês, de novo, dando a importância para diversificação, né, também no mercado internacional. Em renda fixa, CDI e pré, aqui do lado esquerdo,
a gente teve um resultado muito em linha com o CDI no mês, apesar de ter aqui aquela parcela pré que também sofre com a marcação negativa da curva de juros. Em multimercados, né, por último, aqui a gente teve um mês relativamente fraco, né, assim, com níveis de retorno um pouco abaixo do CDI, piores até do que o que a gente conseguiu no nosso fundo especialista. E isso pode acontecer, Pedro, porque os multimercados de previdência, eles têm mais restrição de mandato do que aqueles fundos que a gente tem, que não são de previdência, que a gente tem no nosso veículo especialista. Então, como eles têm mais restrições, normalmente eles sobem menos quando os fundos sobem, os fundos multimercados no geral sobem, mas eles também caem menos, eles são um pouco mais conservadores. E com isso, Pedro, acho que a gente conclui esse resumo das principais tendências e resultados do mês. Obrigado, Magali. Acho que a última nota que eu queria falar é reforçar. Você vai receber nos próximos dias nossa carta de gestão mensal. Ela começa com um prefácio do Gustavo Franco e você lê essa carta vai te dar uma noção muito melhor de como o nosso comitê de investimento pensa e, a partir disso, como é que ele age e como isso se explica nessa apresentação que a Magali fez para todos vocês. Recomendo fortemente você ler a carta, depois procurar o seu planejador financeiro, que tem um monte de outras informações a respeito do que a gente vai fazendo, naquilo que a gente traduz como gestão ativa pelo seu patrimônio. Magali, muito obrigado. Até mês que vem. Obrigada, Pedro. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.